Abra comigo a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 9. Isaías 55, 9. Vamos ler. Nos diz assim a palavra de Deus: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Pai, mais uma vez oramos e pedimos, fala conosco. Vem com os teus anjos. Vem e opera. Em nome de Jesus eu repreendo toda a artimanha do inferno, todo propósito do inferno seja quebrado, todo espírito que cega entendimentos que solte os entendimentos. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua glória. Aqueles que estão aqui em suas casas, com entendimento cegado, que o entendimento seja aberto. Aqueles que estão debaixo de engano maligno, que o entendimento se abra. Vem, Deus, com a tua palavra. Vem com o teu poder. Entendemos que estamos em guerra. E em nome de Jesus guerreamos contra toda a força do inferno. Em nome de Jesus, ó Pai, vem e opera. Cobre-nos, Jesus, com o teu sangue. Realiza o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Nós estamos falando sobre o poder da palavra de Deus em nossa vida. O dia da Bíblia foi domingo passado, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. E nós honramos a Bíblia. E eu quero falar algo mais sobre a Bíblia e pensar no poder dela, no poder da palavra de Deus. Aqui nós lemos esse texto de Isaías, Deus falando da palavra dele. E nesse texto está aqui o poder, é revelado algumas coisas que a palavra dele realiza em nossa vida. Lemos aqui Isaías, né? Eu vou só repassar rapidinho aqui o que eu falei de manhã e à tarde. Isaías, profeta de Deus, da nobreza, um poeta, um profeta com ministério de 60 anos, 4 reinados, ele profetizou, e dos 4 reis, teve um rei que foi piedoso, que foi Ezequias. Os outros foram terríveis. E a tradição diz que Isaías foi morto pelo rei Manassés, que o colocou num tronco e o cerrou ao meio. E Isaías foi um homem justo, correto, o profeta que mais falou sobre Jesus, o profeta que mais escreveu na Bíblia.
então, um livro riquíssimo, riquíssimo, coisas lindas são encontradas no livro de Isaías. Isaías falou, ele profetizou o cativeiro, a volta do cativeiro, e aqui essa passagem que a gente leu é da volta do cativeiro. E aqui ele vem trazendo a palavra de Deus dessa volta do cativeiro, e a volta de um cativeiro seria algo milagroso, que só uma palavra vindo da boca de Deus e executando aquilo, é que isso poderia acontecer. E daí vem aqui toda essa exaltação à palavra de Deus. E a palavra de Deus tem vários símbolos na Bíblia. Jesus colocou a palavra de Deus como semente. Ele colocou o coração do homem como a terra que recebe essa semente. Daí a gente comentou aqui hoje de manhã e à tarde sobre a eficácia da palavra. Quando nós nos expomos à palavra, nos submetemos a ela, nós vemos, então, o desejo de Deus se cumprindo na nossa vida. E o propósito de Deus se realizando. Deus deu essa palavra por meio de Isaías, falando sobre o reino de Judá. E esta palavra que foi exposta, ela se cumpriu, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Mas na Bíblia nós entendemos também que nós precisamos nos expor à palavra de Deus e cumpri-la para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, para que o desejo de Deus se cumpra. Nós vimos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que o que Deus deseja para nós é muito melhor do que aquilo que nós desejamos para nós mesmos. O salmista disse que o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é fiel. Então, o que é de Deus é bom, Deus não erra, o propósito de Deus é bom. Deus, a palavra de Deus diz que Deus tem bons planos a nosso respeito. Como lemos aqui no versículo 9, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E é maravilhoso a gente refletir nisso. Então, por isso vale a pena receber a palavra que Deus envia e praticá-la. E então nós veremos Deus realizando e executando os seus propósitos. E essa é a única maneira de vermos os propósitos de Deus sendo realizados na nossa vida. É nos expondo à palavra, ouvindo, recebendo e praticando a palavra. Buscando realizar aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus será eficaz para realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas que fique bem claro, propósito de Deus na nossa vida, acontece se formos guiados pela palavra de Deus. Se a gente for guiado pela nossa maneira de agir, nosso querer, não vai dar certo. Mas Deus tem o melhor. Vamos obedecer. Ok? Um resumo do que a gente falou anteriormente. Seguindo no texto, versículo 12, versículo 13. Que imagem linda! O que esse homem inspirado pelo Espírito Santo colocou aqui. Esse poeta inspirado pelo Espírito Santo. E esse texto aqui também é poético, é uma profecia que é uma poesia. É uma poesia profética. É em verso que ele está escrito. Então, essa construção tão linda, inspirada pelo Espírito Santo, usando esse homem, e vai dizer, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz.
Do que ele está falando? Ele está falando da volta do cativeiro na vida daquele povo que tinha se afastado do propósito de Deus e por isso foi para o cativeiro. E ele está falando já dessa volta, de como seria aquele povo que demorou, mas finalmente absorveu a palavra de Deus e se adequou a ela, entendeu e tem o cumprimento da palavra acontecendo. O que Deus faz? O que a realização da palavra de Deus vai provocar? Ele vai dizer: vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Então imagina você, o povo em Jerusalém foi destruída, arrasada, vai para a Babilônia, 70 anos, e agora essas pessoas estão voltando. Estão saindo lá do cativeiro, elas iam voltar para a terra delas. Então o Espírito de Deus está usando Isaías aqui para comunicar essa volta, como que ela vai acontecer. Ele disse: vocês serão conduzidos em paz. E quando a gente lê Esdras, Neemias, essa volta do cativeiro, e eles teriam que ter uma longa caminhada, e havia riscos, as autoridades até ofereceram uma segurança para eles, eles disseram: não, nosso Deus vai cuidar da gente. E havia muita ameaça nessa caminhada, mas Isaías já tinha dito aqui: vocês sairão com júbilo, ou seja, eles saíram do cativeiro com alegria, com júbilo, e eles foram conduzidos em paz. Nenhum inimigo os tocou. Eles chegaram ao destino, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Eles viriam na caminhada e veriam os montes e as colinas, e aquilo seria como um canto para eles. A geração anterior, que tinha sido arrastada em cativeiro, em escravidão, numa viagem tão terrível, agora é diferente, mudou. Deus é aquele que muda as circunstâncias. Ele disse: e as árvores do campo baterão palma. A passagem deles, a caminhada deles, as árvores que tivessem estariam balançando, e Isaías coloca como se elas estivessem aplaudindo a libertação deles e a caminhada deles. As árvores do campo baterão palmas. E eles chegariam na terra deles. Terra arrasada. Terra que tinha lembranças ruins do cativeiro, da destruição. Eles encontrariam os muros derrubados, o templo derrubado, uma figura difícil de enxergar. Mas Deus está dizendo para eles que ia mudar a situação. Ia mudar a situação. Tem a promessa da libertação. E daí que a situação iria mudar, que outras coisas iriam ser produzidas. E ele diz: no lugar do espinheiro vai crescer o pinheiro. Isso são árvores que a gente não tem aqui, certo? Mas um espinheiro, um arbusto cheio de espinhos que só machuca, que não ajuda em nada, que não produz nada. Em lugar dessas coisas que só machucam, vai crescer o pinheiro, que não é o nosso pinheiro, não tem araucária lá, né? Mas uma árvore
boa, bonita, agradável, que faria sombra, que seria bom estar lá. Deus está dizendo, isso vai mudar. E daí também ele vai dizer, em vez de roseiras bravas, que seria uma espécie de urtiga. Urtiga, não sei se alguém já teve uma urtiga que passou na pele, alguém já? Você já, cara? O pastor Josmar, Dom Carlos, né? Isso se passa, queima, fica vermelho, arde. Lembro que uma época isso tinha lá na chácara, pastor Josmar. Hoje acho que não tem mais, né? Você arrancou tudo lá, né? Mas, enfim, eu lembro que até alguns meninos mais malvados lá, na época dos retiros, né? Passavam urtiga, assim, alguém, né? Enfim, e ficava a marca. E daí, é isso que ele está falando, em lugar de roseiras bravas, de urtiga, vai crescer a murta, coisa boa, que produz fruto. Nada que fique espetando, ou queimando, ou machucando. Deus está falando aqui de uma transformação de vida, que vinha por meio da palavra dele. A realização, quando o cumprimento da palavra dele vem, se concretiza, Deus muda as situações. E nós podemos aplicar isso de várias maneiras em nossa vida. Deus é aquele que muda a nossa vida, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos expomos à palavra dEle. E, no culto anterior, a gente falou que a ação da palavra na nossa vida é um processo, é processual. E a gente viu lá, está aqui o profeta falando, que vem a chuva, rega, daí vai brotar, daí vai florescer, daí vai produzir a semente para o semeador, daí o pão para o que come. É todo um processo. Aquele que começa a boa obra vai aperfeiçoá-la. E aqui também está falando de um processo. Em lugar, certo, da roseira brava, vai crescer a murta. Então, está falando de crescer. Não é de hora para outra. Fala em crescer. No que estava ruim. Uma vida longe de Deus. Uma vida envolvida no pecado. Uma vida com valores morais baixos. Uma vida, quem sabe, no álcool. Nas drogas. Uma vida sem paz. Que o vocabulário era chulo, uma vida opressiva, uma vida que espetava, que queimava, ambientes ruins. Quando a palavra de Deus vem tudo isso, vem no solo de alguém que a recebe, um coração que a recebe, e a palavra de Deus vem nesse coração, o que vai crescer é coisa boa. O que vai crescer é diferente. A palavra de Deus realiza obras maravilhosas em nosso coração. O que começa a acontecer na nossa vida é diferente. O que vai sair da nossa boca não é coisa que vai espetar, que vai queimar. As nossas ações não são ações para destruir. Não, tudo muda. Porque a palavra de Deus vem, a palavra de Deus age, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus é poderosa. Outras coisas começam a crescer, é um processo de crescimento. E eu e você devemos de estar todos os dias nesse processo de crescimento, de produção de coisas boas, em contato com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. E Jesus disse isso em João 15, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. Ou seja, quando a gente está em Jesus, a palavra dele está em nós, o que a gente vai pedir vai ser segundo a vontade de Deus. E o que a segunda vontade dele, segundo os princípios da palavra, ele faz.
Isso tudo vai mudando a vida. Jesus disse, olha, para vocês produzirem bom fruto, vocês têm que estar ligados a mim, a videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Quando a gente está nele, recebendo a palavra dele, está nele, palavra dele em nós, sabe, isso tudo vai mudando. O que acontece na vida, a gente vai produzir o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, isso é coisa boa, que é produzida em nós, diante da palavra. João 15, Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Quanta coisa linda que a palavra de Deus faz na nossa vida. Quanta produção boa. Quando de fato a palavra de Deus está em nós, o que sai da nossa boca é bom. Não vai sair mentira. Se a palavra de Deus está em nós, não vai sair palavra chula. Como diz a Bíblia em Efésios 5, gracejo imoral. Não. Se a palavra de Deus está em nós, o que a gente falar vai construir. A gente não vai ficar agredindo, a gente não vai ficar fazendo fofoca, a gente não vai ficar criando confusão. O que virá da gente não será destrutivo, ofensivo, mas vai ser bom. Ao invés da urtiga, vai crescer a muita coisa boa, agradável, que ajuda. A palavra de Deus faz tudo isso. Andando com a palavra, o Espírito age em nós. E nós precisamos dessa dinâmica em nossa vida de maneira constante. Precisamos da palavra de Deus todos os dias, de Bíblia todos os dias. Ela nos confronta. Na minha leitura devocional, eu estou lendo, hoje li 3º capítulo de 2 Tessalonicenses e Provérbios, acho que 29 ou 30. Que coisa linda, todo dia eu leio a palavra, a Bíblia me confronta. Quanta coisa rica no livro de Provérbios. Fala de tudo, fala de comportamento, fala de ação, fala de reação, fala de dinheiro, fala de coisas materiais, fala das advertências com a mulher imoral, advertência com aquele que fala sem pensar. Fala, quanta advertência que está ali em Provérbios, que indica a vida. Em Tessalonicenses, os alertas sobre a volta de Cristo, a vinda do homem do pecado, dando as características do anticristo. E hoje a gente está vivendo em um tempo que nós enxergamos essa construção para a vinda do homem do pecado. Fala-se hoje é no Great Reset. O grande recomeço, que agora tem que recomeçar o mundo e tal, e toda uma estrutura que combina com a estrutura que o anticristo vai precisar para dominar a terra. Então, eu leio isso na Bíblia, isso me alerta, isso me acorda, isso me diz, Silas, Jesus está voltando. Te prepara, olha para cima. E quando eu tenho essa consciência,
E essas verdades são aplicadas na minha vida. Sabe? O que vai sair da minha boca vai ser bom. Não estou dizendo que a gente nunca erre, nunca peque, não. Que não haja, de repente, algum ou outro momento que a gente, quem sabe, fale o que não deve. Contudo, esse não é o padrão, esse não é o normal. E quando essas coisas acontecem, isso já é estranho a nós. E nós já as rejeitamos. E já confessamos. Porque a gente não é assim. A Bíblia diz que a gente nasceu de uma nova semente. Nós nascemos do Espírito. Quando abrimos o nosso coração a Jesus e o recebemos, nascemos da água, da palavra e do Espírito. E o Espírito vai criando em nós a vida de Cristo. E é isso que predomina. O apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que ele era um cara perfeito, não. Mas o padrão geral de comportamento da vida dele era um padrão digno de ser seguido por outros. E o desafio para mim e para você é de ter uma vida que sirva de padrão para os outros. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, seja o exemplo, e uma outra maneira de traduzir essa palavra, seja o padrão dos fiéis, no trato, na palavra, em tantas coisas. Deus quer que tenhamos como ideal ser um padrão. Quem sabe você diz, Silas, estou longe disso, acho que nunca vou alcançar isso. Não, nada disso. Você pode estar longe, mas coloca como ideal, coloca como objetivo, coloca a tua vida diante de Deus, se encaminha para lá. Somos desafiados a ser padrão. Onde você está? Em primeiro lugar, a gente tem que ser padrão na nossa casa, diante daqueles que estão junto a nós. Padrão no trabalho, padrão na rua, padrão onde vamos, padrão na escola, padrão no lazer, na conversa. A gente tem que ser cristão em todo lugar, sozinho, acompanhado. Tem que ser cristão na igreja, no quarto, no shopping. Nossa vida precisa revelar Jesus e o que sai dela tem que ser bom. Tem que fluir coisa boa. É só assim que o mundo vai conhecer Jesus. Quando eles virem Jesus em nós. E se você está me ouvindo hoje à noite, se você está aqui, se você está me ouvindo na internet, se você vai me ouvir em algum outro momento, saiba que se você está ouvindo isso, é porque isso é possível para a tua vida e Deus quer isso para a tua vida. Ser padrão. Padrão também é humildade. Padrão é quando a gente erra e admitir que erra. E pedir perdão. O ser o padrão não é perfeição absoluta, porque nós não temos uma perfeição absoluta. Mas ser padrão é quando erra, reconhece, pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas. Que os filhos vejam os pais pedirem perdão um ao outro. Que os filhos me vejam pedir perdão a Carmen. Para que eles aprendam a pedir perdão um ao outro. Isso é ser padrão. Isso ocorre quando a palavra de Deus atua em nós. Deus reconstrói quando nós nos submetemos a Ele. Ele disse, vocês vão voltar do cativeiro
sabe, vai ter mudança da história. Eu vou mudar a história. E quando eles chegaram, isso não quer dizer que é vida fácil. Não foi vida fácil para eles, não. Teve trabalho. Eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles reconstroem é altar, é lugar de culto. Eles não vão reconstruindo muros. Primeiro a Deus. Não é minha proteção, mas é a minha vida com Deus. Não é uma proteção que eu queira construir. Não, mas é Deus, é altar, vida no altar. Segunda coisa que eles reconstroem é templo, não é muro. Depois é que vem muro. E então, do caos, uma cidade começa a ser reconstruída. Uma libertação, uma caminhada, montes, como que cantando, os recebendo, árvores como que batendo palmas no caminho deles, da saída do cativeiro, em direção à cidade deles. Chega lá, muito caos, mas vai mudar, vai crescer coisa boa. Isso tudo é processo, isso tudo é caminhada, isso tudo é que Deus quer fazer. E a gente precisa entender esses processos. Talvez alguém lá que estava nos grupos dessa peregrinação de volta, saiu alegre e euforia na caminhada, viu que Deus guardou, Deus protegeu, mas chega lá em Jerusalém e vê aquele caos. E diz, puxa vida, tinha que ter ficado lá, olha isso aqui, por que Deus deixou eu vir aqui, olha, está tudo destruído. Será que valeu a pena? Se está destruído é porque Deus quer que seja reconstruído. Se chegou num lugar que está destruído, Deus quer que seja reconstruído. Deus chama os seus de restauradores. É fácil reconstruir? Não. Não, eu lembro que esse apartamento que nós moramos hoje, né? Na época que a gente comprou, sabe, estava muito feio, né? E ninguém queria comprar. E daí baixou o valor lá embaixo porque ninguém comprava. Então, a pessoa, antes ela gostava de animais, de cachorro, ela tinha 2 cachorros desse tamanho dentro do apartamento, e mais gato ainda. Né? Eles faziam xixi no carpê. Enfim, essa pessoa estava acostumada já, né? Mas a primeira vez que eu entrei, que eu fui ver, eu fechei o meu nariz para não passar mal. Né? Depois, quando a Carmen foi ver, foi a mesma coisa. Né? Enfim, estava tudo detonado, todos os registros vazando, o azulejo solto. Meu Deus do céu. Daí nós viemos lá uma vez, eu com a Carmen e a mãe dela. Daí a Carmen falou, mas Jesus, eu não te pedi um apartamento novo, mas o senhor ia me dar um tão sujo assim, tão estragado assim. Ela comentou com a mãe dela, daí a mãe dela falou, não, eu estou vendo esse apartamento novo e reformado. E daí isso animou a Carmen. E mudou a visão dela também. Sabe, teve todo um período, né? Foram uns 10 meses lá que ficou. E sabe de uma coisa? Enfim, nós imaginávamos que quando a gente esse carpê, a gente arrancasse o carpê, ia passar o cheiro. Né? Porque tinha cheiro de urina mesmo dos animais. Né? As pessoas que passavam no elevador sentiam o cheiro. E daí nós pensávamos, bem, vamos tirar o carpê, e daí vai sair o cheiro.
tiramos o carpê, o cheiro continuou. Esse cheiro foi saindo na medida que a reforma ia acontecendo. Na caminhada. E aquilo que estava tão feio foi sendo mudado dentro de um processo. Foi um processo longo, né, de acordo com as condições que as coisas iam acontecendo. E foi acontecendo, registro trocado, carpê tirado, mudanças, a cerâmica mudada. E foi. Mas o primeiro olhar foi desanimador. Mas Deus agiu. E a coisa foi mudando aos poucos, aos poucos. A gente queria rápido, mas demorou, mas aconteceu. E às vezes isso acontece com a nossa vida também. Algumas áreas que a gente vê e quer já, mas sabe, é o processo, são coisas que têm que crescer, que vêm crescendo, que vão mudando. Diante de uma exposição à palavra de Deus. A palavra de Deus, pegando aqui outros versículos da Bíblia, ela é poderosa. João 15:3, eu já citei aqui, Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jeremias 23:29, Deus dizendo, não é a minha palavra como fogo, pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Às vezes o nosso coração está congelado por conta das coisas, das adversidades da vida, das decepções, das frustrações. Mas a gente tem que expor esse coração congelado diante de Deus, para que o fogo da palavra dele esteja derretendo esse gelo. Às vezes o nosso coração é como uma pedra, ou uma situação dura, alguém que não muda. Gente que já disse, não adianta, eu já tentei mudar. Sabe o que é preciso? É preciso exposição à palavra de Deus, é preciso deixar que o martelo da palavra quebre essa dureza. As marteladas, cada vez que a gente se expõe à palavra, recebe a palavra, vai quebrando coisas erradas dentro de nós. Deus diz, não é a minha palavra como fogo, como um martelo que despedaça a rocha. Não perca as esperanças, exponha-se à palavra. Exponha-se à palavra. Leia a palavra, ouça a palavra de maneira expositiva. E a palavra de Deus realiza obras profundas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz, pois a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa para agir desta maneira, vir e penetrar, discernir, dividir as coisas. Ela penetra. Quando abrimos o coração a ela, quando nós nos expomos a ela, ela penetra dentro de nós. Vamos nos expor ao máximo à palavra de Deus. Pois assim a gente vai ver os efeitos maravilhosos da palavra em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. Nós vamos experimentar alegria e transformação.
Os montes romperão em cânticos. Fala de alegria. O espinheiro em pinheiro. A urtiga em murta. Mudanças com a ação da palavra em nossa vida. A palavra julga as intenções do coração, a palavra penetra lá no coração e nos faz enxergar os nossos erros, as motivações erradas. Denuncia o nosso orgulho, denuncia a nossa arrogância, denuncia a nossa impureza, denuncia as más intenções, denuncia o comportamento errado. A palavra penetra. Vamos nos expor ao máximo à palavra de Deus. Vamos. Vamos experimentar, então, alegria, muitas transformações e, sobretudo, a palavra de Deus nos conduzirá à vida eterna. João 5, versículo 39. Jesus fala do exame das Escrituras, porque as Escrituras testificam dele. Cuidamos ter nisso a vida eterna. A palavra de Deus atua em nós aqui e modifica as situações da nossa vida terrena. Mas, sobretudo, ela nos prepara para a eternidade. Por isso, nós precisamos de palavra de Deus. Menos TV, mais Bíblia. Menos redes sociais, mais Bíblia. Menos outras coisas, mais oração. Assim, a vida muda. Mas a gente tem que se posicionar em relação a isso. Senão o dia passa. E foi. Não estivemos com a palavra de Deus, não oramos a Deus. Precisamos nos disciplinar. É preciso ser firme em nossas decisões. Tudo conspira para que a gente não esteja com Deus, não tenha tempo com Deus e nem com a palavra dele. Mas felizes são aqueles que se posicionam, que se expõem à palavra, que a recebem e que a praticam. Esses serão muito abençoados, libertos de cativeiros, restaurados, restauradores, experimentarão lindas obras de Deus nas suas vidas e serão muito abençoados. Amém?